Hoje vamos aprender como criar uma checklist ou lista de verificação utilizando checkboxes ou caixas de seleção, interagindo com essa barra de progresso utilizando a função Sparkline. E para isso, temos um exemplo fictício e didático para estudo, no qual há uma coluna com hábitos que uma pessoa deseja monitorar se estão sendo cumpridos ao longo dos dias. E aqui ao lado, as caixas de seleção para marcar se o hábito foi ou não realizado no dia. Também vai trazer uma pequena estatística do total de tarefas realizadas, o total de tarefas estabelecidas, o percentual realizado, a data que foi analisada e, é claro, a barra de progresso, que vai sendo dinamicamente preenchida conforme as tarefas vão recebendo o status de resolvidas ou realizadas. Então, vamos para a prática, aprender como construir essas interações. Então, novamente temos aqui a nossa planilha com alguns exemplos de hábitos e agora vamos começar a construir as interações e utilizar os recursos necessários. Primeiro de tudo, temos que criar as caixas de seleção. Para isso, vou selecionar esse intervalo, vamos em Inserir e selecionar essa opção de caixa de seleção. Selecionada, já estão criadas as nossas caixas de seleção. E perceba que, quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. E quando ela está desmarcada, ela retorna o valor falso. Agora, então, vamos trazer quantas tarefas já foram realizadas, ou seja, quantas caixas de seleção estão marcadas. E para isso, podemos utilizar essa informação de que uma caixa de seleção marcada retorna valor verdadeiro. Então, vamos utilizar uma função de contagem condicional, que é a função cont.c, que realiza uma contagem condicional em um intervalo. Seleciona a função, seleciona o intervalo que vamos analisar, ponto e vírgula, e agora a função espera o critério que desejamos analisar para realizar ou não a contagem. E nesse caso, queremos contar as caixas que estão marcadas, ou seja, as caixas de seleção que possuem o valor verdadeiro. Então, vamos digitar verdadeiro, fechar parênteses e apertar Enter. Então, perceba, já está funcionando. Conforme vamos marcando os hábitos como realizados, no dia específico do nosso exemplo, dinamicamente vai sendo feito o retorno do total de tarefas realizadas. E agora vamos, então, realizar a contagem de quantas tarefas foram estabelecidas. E para isso, utilizaremos a função chamada cont.valores, que vai retornar a quantidade de valores em um conjunto de dados. Selecionamos a função e vamos selecionar o intervalo de dados. Fechar parênteses e apertar Enter. Perceba, já houve o retorno de 5 tarefas. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 tarefas. E, se apagarmos aqui, por exemplo, perceba que dinamicamente vai ser atualizado a contagem de valores nas células que estamos analisando no intervalo. Assim como se, por exemplo, aumentássemos para B2 até B7 e colocássemos algum valor aqui, ele seria contabilizado. Perceba, 6 tarefas. 6 apagando, 4, 3 e assim por diante. Muito bem, temos quantas tarefas foram realizadas e o total de tarefas estabelecidas. Agora, vamos brevemente criar um percentual de quantas tarefas foram realizadas quando comparadas com o total de tarefas. E para isso, vamos digitar igual, selecionar esse campo das tarefas realizadas e dividir pelo campo que possui o valor do total de tarefas. Apertando Enter, já temos o percentual funcionando. Então, por exemplo, 5 tarefas, nenhuma realizada, 0%. 20%, 40%, 60%, 80%. E, tendo todas as tarefas realizadas, chegamos aos 100%
nesta célula do percentual realizado. Aqui, importante que esteja formatado como percentual. Então, caso não esteja nesse formato, há esse atalho de formatar como porcentagem. Podemos clicar nele para formatar adequadamente. E aqui, em data, poderíamos, por exemplo, manualmente digitar uma data, como, por exemplo, 26 de fevereiro de 2024, ou também utilizar a função hoje, que é uma função que retorna a data atual como um valor de data. Então, chamando a função, ela não recebe nenhum parâmetro, é apenas igual hoje, abre e fecha parênteses para chamar a função. E muito bem, já retornou a data de forma dinâmica. E para finalizar, vamos então criar a nossa barra de progresso Sparkline, que vai refletir percentual realizado. Compara as tarefas realizadas pelo total de tarefas. Para isso, vamos digitar igual Sparkline, essa função que cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Seleciona a função. Primeiro, vamos selecionar os dados que serão analisados. Então, é basicamente esta célula que possui o percentual realizado. Ponto e vírgula. E agora as opções para as configurações e personalização da barra de progresso. Então, vamos abrir e fechar chaves. Aqui dentro, entre aspas, primeiro vamos passar o parâmetro do chart type, que é o tipo de gráfico. Então, abre e fecha aspas, barra invertida, novamente entre aspas, bar, pois queremos um gráfico de barra, ponto e vírgula, novamente vou abrir e fechar aspas, color 1, ou seja, a cor primária da barra de progresso, aqui fora das aspas, novamente barra invertida, e entre aspas, vamos colocar, por exemplo, green, que é a cor verde. Mais uma vez fora das aspas, ponto e vírgula, e agora, entre aspas, max, ou seja, o máximo da nossa barra invertida 1, que vai representar o 100%, ou seja, no 100% a barra atingiu o seu máximo. E aqui, após as chaves, podemos fechar parênteses, apertar Enter, e muito bem, já está funcionando. Perceba que conforme vamos atualizando as caixas de seleção das tarefas realizadas, elas vão sendo contabilizadas em tarefas realizadas e vai sendo calculado o percentual que é refletido na barra de progresso dinâmica. E por hoje é isso. Aprendemos como criar uma checklist ou lista de verificação, utilizando caixas de seleção e a função Sparkline, interagindo para criar essas interações entre as caixas de seleção e o progresso da barra, além de outras breves estatísticas. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.